Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre restauração. Vamos aprender a fazer a restauração de um database. Bom, a primeira coisa que nós devemos analisar é o nosso dump, né? Nós fizemos aí em aulas anteriores um dump de database, né? O que a gente precisa saber a respeito do dump de um database? É que ele não faz o dump das roles nem da table spaces. Isso significa que se eu estiver utilizando um usuário especial que não existir dentro do novo cluster que eu vou fazer a restauração, eu preciso criá-lo manualmente, tá? Então eu preciso criar um usuário e preciso criar a table space caso o meu dump utilize-se de table spaces. Tá? Uma outra coisa importante de sabermos é que, normalmente, o pgdump ele não cria o database. Isso significa que, ao se exportar um dump, ele não vai ter um database específico. Eu preciso definir esse database na hora de restaurar. Então, nós vamos acessar aqui o nosso Postgres e vamos visualizar aqui que nós temos atualmente o nosso HeartBeat app. Né? No caso, eu posso dar um drop nesse database para eu fazer a restauração nele. Database, HeartBeat app, fiz um drop nele. Lembrando que, como o meu dump não possui indicação de database, eu posso colocá-lo, posso restaurá-lo em qualquer outro database. Então, eu vou criar aqui um outro database, que eu vou chamar de Heart, só Heart, só. Né? Criei um database chamado Heart, e significa que, para eu restaurar esse meu dump, eu posso simplesmente utilizar o PSQL, né? Vou apontar para o database que eu quero que ele restaura, né? No caso tem que ser um database vazio, né? E aponto o arquivo que eu quero restaurar, que é o meu heartbeat.dump. Feito isso, ele vai fazer o que? Ele vai fazer as ações que se encontram dentro do heartbeat.dump, né? Ele vai lá criar as tabelas, criar a sequence, inserir os objetos, fazer as devidas alterações que tem que ser feitas e finalizar. Então, se eu acessar aqui o meu PSQL novamente e acessar o database que eu restaurei, dentro dele agora possui, né, as tabelas do meu restore, né, as tabelas do meu dump. E se eu consultar os dados, ele também traz os dados restaurados. Tudo bem? Uma outra coisa interessante é que o pgdump, ele também pode ter como parâmetro a opção de se criar o próprio database, né? Digamos que eu quero que quando ele for fazer a restauração, ele crie o próprio database dele, né? Não deixe isso para mim. Eu mesmo quero que ele crie. Eu posso fazer isso, a restauração da mesma maneira que eu fiz anteriormente. A diferença é que agora eu não preciso apontar para dentro do database que eu quero, né? Então vamos visualizar esse outro dump aqui, que é um dump também que eu criei, né? Vou dar um less nele. E observe que dentro dele eu tenho um create database e ele já se conecta dentro do meu HeartBeat app. Então se eu sair aqui agora e eu fizer a restauração dele, ficaria assim, ó, PSQL recebe o arquivo .dump. Feito isso, ele vai fazer todas as ações que se encontram dentro do arquivo de dump, que inclusive encontra-se o quê? Criar um database, se conectar ao database e fazer as outras ações, né? Que seria inserir os objetos, fazer as alterações, etc. Então, se eu acessar o meu PSQL aqui novamente, eu consigo visualizar o database que eu acabei de restaurar. Se eu acessar esse database, ele vai possuir todos os dados e diretórios que foram restaurados. Beleza? Então essa é uma maneira aí de se fazer a restauração de um database. Tudo bem? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.